Mateus 13, versículo 44. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Como é só um versículo e não ter problema de tradução, eu queria ler com os irmãos aqui esse versículo. Amém? É no 3, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém. Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos que estão aqui hoje. Senhor, nós já ouvimos, Senhor, ó Pai, já entoamos louvor, já oramos, Senhor. Mas ainda existe uma porção que o Senhor deixou, Pai, para esse momento. Senhor, Tu sabes a situação minha, bem difíceis aqui hoje, Pai, físicas, até mesmo, meu Deus querido, de pensamento, de mente. Tu sabes, Pai, as minhas condições são bem pequenas, mas eu sei que Tu podes, meu Pai, usar qualquer vaso para falar da Tua palavra. E eis-me aqui, Senhor Deus, que eu diminua, o Senhor cresça. Nos ajude a entender a Tua palavra claramente nessa manhã. Que ela sirva de alimento para os meus irmãos e a mim, Pai. Continuarmos pelejantes, continuarmos firmes na proposta que o Senhor determinou sobre nossas vidas. É em o nome do Senhor Jesus, Pai querido, que essa palavra encontre pouso em nossos corações e faça o efeito necessário a qual nós precisamos nessa manhã. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, esteja conosco e que possamos então nos alimentar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa aí é a palavra, um versículo apenas, porque exatamente retrata a parábola, né, do tesouro escondido, né? Talvez você já tenha lido tantas vezes essa passagem, né, e assim como eu, e tantas são as situações que o Senhor nos coloca através das suas palavras. Parábolas, é um momento de ensinamento do Senhor para com os seus discípulos, que nos ensina também e nos deixou registrado aqui para nós no Novo Testamento, através do Evangelho de Mateus. Quando a gente, queridos irmãos, isso se assemelha à nossa vida, porque quando a gente quer algo muito, quando a gente tem um sonho, quando a gente quer algo bastante em nosso coração, quando a gente deseja algo em nossos corações, a gente faz de tudo para realizar aquele sonho, aquele desejo. Quando a gente cogita algo no nosso coração e quer e deseja muito que aquilo que você deseja se concretize, se torne realidade, a gente faz o quê? De tudo para alcançar esse objetivo. A gente faz de tudo para comprar aquilo que você quer ali no seu coração, sonhou, e você fica pensando todos os dias de como fazer para comprar, para adquirir aquilo que você sonhou e colocou no seu coração. Faz de tudo, se esforça, se empenha, trabalha se precisar de noite, para que então esse sonho teu venha a ser realizado. Principalmente quando é um sonho, você quer muito, você faz de tudo. Você faz o que tiver que fazer, e até mais um pouco, para então você adquirir aquilo que você sonhou, aquilo que você colocou no seu coração. E você faz de tudo. E quando você consegue aquele sonho, realizar aquela situação, comprar algo, talvez, você fica o quê? Muito feliz, você fica alegre, você fica radiante, porque afinal de contas, você alcançou o objetivo. Você realizou o desejo do seu coração. Você alcançou o seu sonho. E essa introdução tem tudo a ver com essa passagem, esse versículo, porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus falando sobre a parábola e um tesouro que estava ali, que foi escondido por um homem. E ele começa dizendo também o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem achou e em um campo escondeu, né? Pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A título de curiosidade, essa parábola, irmão, só existe aqui, só existe em Mateus. Essa parábola não está em Lucas, não está em João e muito menos em Marcos. Nós só temos essa parábola aqui no livro, no Evangelho de Mateus. E essa parábola, irmão, do tesouro oculto ilustra o quê? A descoberta do reino dos céus.
a descoberta do reino dos céus. Ela ilustra claramente para nós o que o Senhor Jesus está querendo dizer sobre essa parábola. E que de fato, queridos, para nós era algo que estava encoberto mesmo. Era algo para nós que não existia possibilidade, que é a chegada do reino dos céus, que é estar somente. Nem sequer se cogitava pensar que poderíamos ter algo tão bom para nós. E aí, irmãos, a gente pensa, e através do Senhor Jesus é que isso mudou, essa concepção, não foi? Através dele que nos deu, então, acesso a essa vida eterna, a esse reino que está reservado para todos aqueles que o creem, a todos aqueles que o aceitam, né? E que entendem que ele é o seu Salvador, o Salvador das suas vidas. Até certo momento não estávamos vendados, estávamos escondidos esse reino, até que o Senhor Jesus veio, né? E morreu por todos nós, ressuscitou ao terceiro dia. Então ele nos libera um acesso, nos dá condição de estarmos então lá neste reino dos céus. Glórias ao Senhor, porque ele, irmãos, olhou para nós e fez o que ninguém faria, que é se entregar, que é morrer, mas principalmente morrer ainda morte de cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. E foi através dele que esse tesouro então pôde ser encontrado e está disponível, é claro, a todos que quiserem. Está disponível. Ainda é tempo de aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor, ainda há tempo, né? E a gente ora para que isso aconteça. Glórias a Deus. Mas então, irmãos, o reino dos céus é comparado então a esse tesouro escondido, né? Num campo. E é evidente que esta prática, ela não é do Novo Testamento, ela já vem já de longa data. Ela já é algo que vem lá remotamente dos tempos do Antigo Testamento. Não é uma prática já que pós a vinda do Senhor Jesus. Era uma prática bem distante. Se a gente pegar algumas referências do Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar algumas delas. Nós vamos citar apenas duas, para que não estenda muito. Veja Jó, por exemplo, ali 3, o capítulo 3, versículo 21, que realmente enfatiza exatamente esta prática de esconder tesouros no campo. Então era comum no Oriente, né, principalmente nessa região ali do Oriente, essa prática de se esconder os tesouros ali no campo. Jó 3:21, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mas do que de tesouros ocultos. Olha só. Então, quer dizer, já remotamente existia essa prática. Já remotamente a gente enxerga em muitas outras passagens, Provérbios capítulo 2, o versículo 4, também vai enfatizar algo exatamente sobre tesouro que se esconde. Provérbios 2 e 4 fala algo muito interessante, exatamente como nós estamos frisando aqui, e confirma o que Jó estava dizendo também. Provérbios 2 e 4. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Tesouros escondidos. Era a prática. Fazia-se então várias situações, eles praticavam, era comum então essa prática. Mas por que isso era comum? Por que, irmãos, isso era comum? E qual era a necessidade disso? Porque, evidentemente, esse costume vem de se ocultar tesouros no campo, justamente, irmão, se origina na dificuldade que existia na época de se encontrar instituições que pudessem, então, ter segurança, pudessem, então, dar segurança àqueles que iriam trazer os seus tesouros e guardar. Não havia uma instituição segura, pois havia muitos bandidos também na época, muitos bandos, que exatamente estavam atrás de riquezas, de tesouros. E quando ele encontrava pessoas que existiam, que estavam com tesouros, logicamente eles vinham e roubavam o tesouro. E não existia alguém que pudesse trazer segurança, uma instituição. É evidente que já existiam bancos, não da maneira que a gente tem hoje, mas de maneira diferente. Né? Até o próprio Jesus, em parábolas, enfatiza a questão, né, que existia. Por que você não deu ali o banco para que rendesse? Em algumas parábolas, o Senhor se mostra como falando sobre isso. Mas por que, irmãos, existia essa dificuldade?
Não havia segurança suficiente para então você deixar os seus bens com alguém, algum tesouro que valia muito, e ali aquela pessoa não podia dar uma segurança. Mas esse costume vem exatamente disso. Havia vizinhos também que estavam ali olhando para o que as pessoas tinham, então ficavam com a sua avareza, e principalmente dos perigos que ameaçavam a perca. Todavia, irmãos, isso continua até hoje. Se a gente for ver, é claro que as pessoas não vão esconder que as pessoas têm os seus bens, tesouros, dinheiro na terra, né? Mas quando não se confia na instituição do banco, o que as pessoas fazem? Principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, eles têm em suas casas o quê, irmãos? Cofres, né? Tem cofres na sua casa, verdadeiros cofres gigantes para então aguardar os seus tesouros, as suas pedras preciosas, né? As suas joias. Então é normal, é natural que aqueles que têm muito e já sabem que o sistema bancário não é tão confiante também, embora hoje haja uma afinidade de seguros, né, por aí, mas eles preferem guardar nas suas casas, em cofres, ali para que possam se sentir mais seguros, se sentem mais ali guardados. Mas naquela época também não existia, irmãos, essa segurança. Não era suficiente, por isso era mais seguro, então, enterrar no campo. Mas então, irmãos, o reino do céu é comparado a esse tesouro. É comparado a um tesouro que foi encontrado. Ele logo acha, se você percebe, ele logo acha e depois o que ele faz? Esconde. Ele acha o tesouro e em seguida esconde. Justamente para quê? Porque ele encontrou algo de muito valor. Algo que para ele era algo impressionante. Era algo que ele mais tinha de valor, que era aquele tesouro encontrado. Então era natural também que ele pega esse tesouro e vai enterrá-lo ali, irmãos. Então todos os irmãos que encontram tesouros, que encontram pedras preciosas, por exemplo, eles não vão querer perder isso. Assim como aquele homem não queria perder aquilo que ele achou. Todos aqueles que têm tesouros, que têm, irmãos, algo de valor, eles não querem perder aquilo que eles têm mais de valor. E então se encontra algo e ali logo ele vai fazer o quê? Guardar. Ele vai esconder. Ele vai então criar meios para que as pessoas não venham tirar dele o tesouro que ele encontrou. E exatamente como todos vocês fariam, claro, guardar bem aquilo que você tem mais de precioso, aquilo que você encontrou. Então você, quando encontra algo de valor, você não quer perder aquilo, não é? Você faz o que? Guarda, você guarda bem, você coloca em um local bem guardado, para que você se sinta seguro que aquele local que você guardou, ali é um local bem guardado, ali ninguém vai mexer. Então a gente faz tudo para guardar um tesouro, irmãos. E assim, irmãos, porque os ladrões, eles estão por aí para tentar roubar, para tentar então tirar de você, subtrair um tesouro, tudo que você tem. Perceba que João 10:10 fala sobre um ladrão. Sobre ladrão que ele fala, enfatiza que não vem eles senão para roubar, matar e destruir. Os ladrões fazem isso, eles roubam, destroem e às vezes até matam. Eles roubam, destroem e matam. João 10:10, a parte A que fala sobre isso, a parte principal, primeiro ali, depois Jesus se completa dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Glórias a Deus. Mas o ladrão, ele vem para fazer o quê? Subtrair. Ele vem para roubar-nos, irmãos, para matar e para destruir também. É evidente que o ladrão, a condição dele é essa. Essas são as características que ele faz. Mas eu não estou me referindo a esses tipos de ladrão que existem hoje aí por aí, né? Que realmente roubam carro, roubam sua moto, roubam a bicicleta, celular, né? Dinheiro e às vezes até vai fazer o mal àquela pessoa vítima, né? Não estamos falando desses ladrões. É claro que o inimigo maior das nossas almas, ele influencia essas pessoas a isso. Porque o inimigo, ele só quer ver o mal. Ele só quer ver destruição. Ele só quer ver realmente isso acontecer, irmãos, o mal. Então ele influencia, é claro, muitas pessoas a fazerem isso, praticarem o roubo, para que então vejam o estrago, subtraiam vidas. E através disso ele possa alcançar essas vidas e trazer para o inferno. Mas perceba, irmãos, que o ladrão maior, majoritário,
Não é esses que roubam carro, moto, bicicleta, roubam celular, dinheiro. Que na verdade sabemos que o inimigo das nossas almas está interessado mesmo é em nós. É no que, irmãos? Ele está mais interessado em roubar de nós algo muito valioso que nós temos. É o passaporte que nós temos para entrar no reino dos céus. O inimigo quer roubar isso de nós. Portanto, ele não está preocupado com carro, com dinheiro, ele não está preocupado com isso. Ele quer roubar o que nós temos mais de precioso. Ele quer roubar o que a gente tem de melhor em nós, irmãos. Ele quer roubar um passaporte, ele quer roubar a nossa entrada no reino dos céus. Ele é o mais interessado nisso, irmão. Por isso, nós temos que fazer assim como esse homem que fez. Logo que ele achou o tesouro, ele pegou e ele fez, ele escondeu no campo. Ele pega o tesouro e esconde no campo. É assim como ele fez, é assim que se espera de mim e de você, queridos irmãos. Porque, irmãos, o inimigo, ele está ao nosso redor. Ele quer fazer maneiras, formas de roubar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor sofreu para nos dar. Ele quer fazer isso. E logo, irmãos, nós precisamos entender que nós temos que guardar o tesouro. Nós temos que guardar bem esse tesouro que nós encontramos. Nós temos que guardar bem esse tesouro que através do Senhor Jesus pudemos encontrar então. Guardar bem, irmãos, porque o inimigo ele quer roubar de nós este tesouro. E é evidente que ele está interessado nisso, irmãos. É recomendado que nós façamos isso, guardemos esse tesouro, esse bem maior que nós temos em nós, irmãos, nós pelejamos com conquistar. Nós estamos lutando diariamente para estar entrando nesse reino. Estar todos os dias batalhando. E é isso que nós devemos fazer, guardar, irmãos. Porque, irmãos, o inimigo está querendo roubar de nós esse tesouro a qual nós temos acesso, E é interessante que ele pega e esconde logo. Ele escondeu, ele não pensou duas vezes, ele pega e esconde, guarda ali. Ele toma uma decisão rápida, irmãos, uma atitude, assim que ele encontra aquele tesouro, para que então ninguém viesse ali roubar dele. E você deve guardar também, irmãos, assim como eu, o tesouro que nós temos, esse tesouro, esse bem maior. Lembre-se que nós não estamos lidando com qualquer homem, nós estamos lidando com um ser angelical. Um ser que enganou até mesmo os anjos no céu. E ele não brinca em serviço. Ele vem mesmo para derrubar. Ele vem para realmente com um golpe, irmãos. Um golpe para que ele dê somente um e a gente fique prostrado. E a gente fique frustrado. E a gente fique derrotado. É isso que ele faz. E nós devemos estar atentos, irmãos. Porque uma deslizada nossa, um sequer momento nosso de descontração, ele pega e vem e derruba a gente, nos sufoca. E um vacilo nosso já é suficiente para que ele venha e faça um estrago. O que ele faz demais? Coloca armadilha em nós, coloca pessoas para tentar tirar a nossa paz, colocando dúvida em nosso coração, queridos, para que então nós venhamos nos ficar sufocados. E aí a gente fica se sucumbido, prostrado. E aí nós não temos saída. Então, até que você não tenha saída, você está ali desesperado, aí você não resiste. E aí você entrega de bandeja aquilo de melhor você tem, que é o seu bem maior, o seu tesouro. Para isso nós estamos aqui, irmãos. Como eu disse no começo, nós estamos fazendo uma manutenção, porque nós não estamos garantidos, porque se a qualquer momento nós saímos daqui, vir o inimigo colocar no nosso coração, e aí a gente vai até ele, vai para o lado dele, pelo caminho dele, porque ele é sagaz, ele é muito inteligente. Então, prestemos atenção, queridos irmãos, nessa manhã, para que não deixemos que o inimigo nos sufoque tanto, nos dê tantas investidas em nós, para que nós venhamos sair do caminho que nos leva a esse tesouro precioso. Amém, irmãos? Para isso nós estamos aqui, vigiemos, perseveremos, lutemos bravamente, para que nós não venhamos cair nas armadilhas do maligno. Lembre-se de Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, perceba a necessidade, a urgência da gente guardar aquilo que nós recebemos do Senhor, para que ninguém tome
a nossa coroa e, consequentemente, a vida eterna, irmãos. Perceba isso. O Senhor está falando conosco, irmãos. Mas, infelizmente, irmãos, milhares não querem ir para este reino. Milhares não querem mais esse reino. Pior ainda, outros milhões já desistiram. Já desistiram de estar nele. Infelizmente, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Infelizmente, é triste de ver que muitos têm desistido. Muitos têm se tombado, muitos já não querem. Muitos irmãos, o inimigo conseguiu sufocar a tal ponto deles desistirem do reino dos céus. Infelizmente, isso acontece. Mas então, irmãos, diante disso, qual a pergunta hoje para nós? É a primeira dessa mensagem. Quantos então aqui que estão hoje desejam estar nesse reino? Quantos de nós hoje aqui desejam estar nesse reino, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Quantos irmãos estão também nos assistindo, desejam estar nesse reino? Hoje você precisa falar com o Pai e dizer, sim, Senhor, eu quero estar nesse reino dos céus. Afinal de contas, o Senhor sacrificou tanto, Deus entregou a sua vida para que então eu pudesse estar contigo lá. Então eu vou lutar, eu vou batalhar para que estar nesse reino, porque o Senhor sacrificou tanto, pagou um alto preço por mim. Então eu preciso lutar com todas as minhas forças para entrar nesse reino. Glórias a Deus, irmãos, aleluia. Então, se a resposta for sim, se você quer estar nesse reino, irmãos, glórias a Deus por isso, mas nós precisamos cuidar dele. Cuidar para estar nesse reino. Então cuide dele, batalhe por ele, lute por ele. Faça o que tiver que fazer para estar nele. Glórias a Deus, irmãos. Para então você precisa preservar. Para que possamos então adentrar nesse reino, irmãos. Glórias ao Senhor, porque ele deu o que ele mais deseja, é nos encontrar. Lá, irmãos, nas alturas, encontrar nos céus, é estar conosco. O que ele mais quer é nos abraçar. É enxugar de nós, irmãos, toda lágrima que nós derramamos nessa terra. E dizer, você sobreviveu, você suportou, meu filho. E ele quer te abraçar e você estará junto com ele ali na glória eterna, nos céus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, dê graças a Deus, glória a Deus. E me ajude, Senhor, se eu não estou conseguindo ser. Peça ao Senhor que ele vai te ajudar. E é exatamente o que ele fez. Quando entramos, irmãos, encontramos algo de valor. Então o reino dos céus é algo valoroso, é como um tesouro que está aqui descrito. Então se esse tesouro tem valor, você precisa guardar de todas as formas, para que ladrões, e o principal ladrão, não venha te colocar em armadilhas e roube de você esse bem mais precioso, irmãos. Olha só que profundidade essa parábola tem para nós. E foi o que exatamente aquele homem fez. Assim como existe outra coisa, outra ação que nós devemos fazer. Ele, assim que ele encontra, ele vai esconder. Mas em seguida ele faz outra coisa, dando valor àquilo que ele encontrou. Então, aquilo de mais precioso que ele tinha e que encontrou, ele não só toma a ação de guardar e enterrar no campo. E para nós é guardar mesmo, estar vigiando cada vez mais, preservando esse tesouro ao qual o Senhor nos deu. Mas ele enterrou, ele achou que ali é uma maneira de guardar dos ladrões. E nós devemos cada vez mais guardar o nosso tesouro, guardar o que nós temos para que ninguém venha tomar, irmãos. E aí no versículo final do versículo 44, ele faz o gozo que ele tem, a alegria, em outras traduções. Ele tem tanta alegria por aquele que ele encontrou, tanta alegria, regozijou tanto, que o que ele faz em seguida? Ele vai e vende tudo quanto tem, em prol daquele campo, porque ele enterrou no campo o tesouro. Então, em seguida, ele tem uma outra ação. Ele vai, vende tudo o que ele tem e vai comprar aquele campo, a qual ele enterrou o tesouro mais precioso para ele, o que valia mais, o que de mais ele tinha, de valor, e que ele achava que deveria fazer aquilo. Então ele dá valor àquele tesouro, ele dá valor àquilo que ele achou, aquilo que ele encontrou, transbordando de alegria, sem medo. Ele vai e faz aquilo que estava no seu coração, ele faz o impossível, ele faz aquilo que realmente é o que ele mais poderia fazer em prol daquele tesouro. Ele precisava comprar aquele campo. E aqui, irmãos, é importante, porque segundo a lei dos judeus, quem compra o terreno, quem compra um campo, adquiriria tudo aquilo que estava no campo.
Então, se ele comprou o campo, logo ele era dono daquele tesouro. E ia herdar aquele tesouro que ele mesmo encontrou e que enterrou no campo de alguém. Mas depois ele vai e compra aquele terreno, compra aquele campo. Então, tudo que existia naquele campo, seja o que fosse, pertencia ao comprador. Pertencia àquele que exerceu o direito de comprar aquele campo. E assim ele faz, irmãos. Mas é importante frisar que alguns e muitos, né, em nosso tempo, quer levar para um outro lado essa passagem. Quer levar para um outro contexto que não, que é errado. Né? Quer levar como se a gente fosse então comprar o reino de Deus. Para entrar nos céus, então a gente precisava comprar. Não. As pessoas, infelizmente, querem levar para um lado que não é. Mas nós sabemos que é completamente diferente. Há coisas muito mais profundas do que dinheiro aqui. Muito mais profundas que o Senhor quer nos deixar em nossos corações. Sabemos que hoje é diferente. As pessoas pegam esse texto e invertem ele para uma situação que não é aquilo que o Senhor quer. Infelizmente, mas isso acontece. Como se tivéssemos que pagar para entrar no reino dos céus. Ei, irmãos, que difícil, né? Que triste isso. Ninguém, irmãos. A salvação é de graça. A salvação é por meio da graça e da fé em Cristo Jesus. Somente isso basta para entrarmos no reino do céu. Mas, infelizmente, há aqueles que entendem ao contrário, ou se fingem entender o contrário, né, irmãos? Isto é uma falácia, é mentira, né, irmãos? Inventada em nosso tempo. Embora, queridos, aqui expresse dinheiro, embora ele precisou pegar tudo que ele tinha e comprar mesmo ali, nesse terreno, embora enfatize aqui esse dinheiro, né, esse comprar esse terreno, para que então ele pudesse ter acesso ao tesouro que ele mesmo escondeu. Isso nada tem a ver, queridos irmãos, com aquilo que o Senhor queria dizer. Irmãos, isso é importante a gente entender isso nessa manhã. Porque, irmãos, essa passagem, Jesus está se referindo a coisas muito maiores, que vai além. Porque sabemos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, irmãos, não precisa nada dessas coisas, porque Ele é soberano, Ele é dono de tudo, né? Imagina se o Senhor precisasse de dinheiro para que você pudesse entrar no reino. Isso seria realmente coisas assim absurdas que ainda hoje existem no nosso tempo. É triste, mais uma vez a gente repete a tristeza que dá em nossos corações. Mas o que de fato, irmãos, está inserido aqui, o que é mais importante e que o Senhor Jesus está querendo dizer, irmãos, com isso? E aí tem a ver com a segunda pergunta dessa mensagem. E ele fala conosco nessa manhã, e é sério isso, porque, irmãos, ele diz para nós, e a pergunta que ele faz para nós é se eu e você hoje estamos dispostos, então, ao quê? A dispor daquilo que nós temos de melhor, irmãos, em favor desse reino. Então, o que está em nossos corações? Se nós estamos dispostos a fazer de tudo para estar nesse reino, né? Repito, não é sobre dinheiro, mas o seu melhor. O que você pode, então, fazer? O que é isso que o Senhor está tentando dizer para nós? Será que nós estamos dispostos, irmãos, a fazer o melhor em favor do reino do Senhor? O reino dos céus? Será que nós estamos dispostos, então, a sacrificar aquilo que nos custa em prol do reino de Deus, do reino dos céus? Essa é a pergunta, irmãos, que é necessária para nós. É sobre algo muito maior o que o Senhor quer que nós entendamos e que para Ele, irmãos, faz toda a diferença. Por exemplo, é o tempo. O tempo. O Senhor está falando sobre coisas muito maiores. Por exemplo, o que você está disposto a fazer para então ter esse acesso, ter acesso a essa vida eterna, esse reino dos céus. É claro que nós devemos cultivar todos os dias esse reino, para que possamos estar lá. Mas hoje, irmãos, ao tempo, a tua devoção, o tempo que você dá para Ele no seu dia a dia. Aqui nós estamos dando um tempo para Ele, mas será que em casa também? Será que em casa nós fazemos isso constantemente, temos tempo com Ele, oramos, lemos a palavra, oramos em família, fazemos o culto em família? Será que isso tem sido feito? A devoção que você dá para Ele? Isso, mas se trata disso, se trata da excelência que fazemos para o Senhor. Qual o nosso comportamento de vir até a casa do Senhor? Se nós estamos entregando o melhor para Ele, o melhor que Ele merece, a excelência, a obediência também. Será que temos sido obedientes a Ele?
cumprindo aquilo que Ele determina através da sua palavra? Será que nós temos sido obedientes? Será que nós temos sido, pelo contrário, desobedientes? Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando. Será que há esforço da nossa parte em querer de fato que esse reino venha, em querer de fato adentrar a esse reino? Será, meus irmãos, é disso que se trata, é sobre o seu tempo com Ele, é sobre a sua devoção a Ele, é sobre a sua adoração a Ele, é sobre quanto você é obediente a Ele, é quão você se esforça para que este reino, você esteja participando desse reino do Senhor. Glórias a Deus. É sobre isso, meus irmãos, coisa importante, e que muitos têm deixado de lado. Muitos têm deixado de lado, achando que é só mesmo participar, como se fosse uma rotina, estar indo, fazendo, como se fosse realmente algo que é recorrente. Não, o Senhor quer mais, o Senhor quer tudo de nós, irmãos, o melhor. Porque, irmãos, nós temos que sempre fazer o melhor para o Senhor. Por isso Ele fala, buscar primeiro o reino dEle. E depois todas as coisas serão acrescentadas à nossa vida, irmãos. Aí as pessoas confundem porque acham que é sobre uma coisa e não é. É sobre o melhor que eu e você podemos dar para Ele. É sobre o melhor, é o tempo, é a nossa devoção, é a adoração. É se estamos sendo obedientes a Ele, porque Ele não gosta de ver pessoas desobedientes, que mesmo sabendo do que tem que fazer, não fazem. Então, irmãos, como tem sido isso? Qual é a excelência que nós temos dado ao reino de Deus? Qual é a preocupação que temos para com isso? Será que sequer nós temos perguntado ao Senhor, Pai, será que eu estou sendo realmente de fato, fazendo o meu melhor para o Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me disse para fazer? Senhor, isso que o Senhor quer, irmãos, de nós, sempre fazer o melhor para Ele. Ele quer o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor de que a gente tenha, irmãos, a nossa devoção a Ele, a reverência para Ele, tudo é para Ele, irmãos, e isso precisa estar em primeiro lugar. Isso precisa estar em primeiro lugar. E se você está disposto a fazer isso em favor desse tesouro, isso é maravilhoso, irmãos. E portanto a pergunta que ele faz mais uma vez é se você está disposto a fazer o teu melhor em favor do reino dos céus. Em favor do reino dos céus. Qual é a sua disposição hoje? O que você pode fazer dentro daquilo que está dentro de você, o seu coração? Qual as maneiras que você tem para fazer? Trazer excelência ao reino de Deus. O que você pode fazer? Qual é o seu melhor hoje? O potencial que existe dentro de você? Será que isso está sendo feito? Esse melhor, ele tinha tudo, ele fez tudo, vendeu tudo quanto ele tinha e deu em favor daquilo que era o que ele tinha melhor, o mais precioso para ele. E nós? E se o reino dos céus é comparado a esse tesouro, o que nós temos que fazer? É fazer tudo. Dar o melhor para o Senhor, fazer de tudo, a excelência, sempre ali, fazer o que tiver que fazer, para então sermos dignos, irmãos, de estar ali no reino dos céus e receber esse tesouro. Oh, aleluias, irmãos, isso é sério demais. Que nós possamos abrir os nossos olhos, reprogramar. Essa palavra está desde a oração terça-feira. É a reprogramação da nossa mente, irmãos, que nós devemos fazer. Nós fazemos uma constância todos os dias e para quebrar isso, já é culturado, a nossa mente já está ali, cogita na mente e executa, cogita na mente e executa. Não, o Senhor hoje quer que nós reprogramemos a nossa mente para fazer as coisas certas, porque a ordem das coisas estão sendo invertidas. Ele está lá embaixo e a minha vontade lá em cima. Não, ele tem que ser o primeiro. A excelência tem que ser para ele primeiramente. Temos que buscar cada vez mais ele, irmãos, e depois lá embaixo a lista, nos últimos lugares, as coisas que a gente faz cotidianamente. É isso, queridos irmãos. E você está disposto hoje a se esforçar para estar lá, nesse reino dos céus? Essa é a pergunta. Sempre, irmãos, essa pergunta precisa estar em nossos corações. Será que eu tenho feito o melhor para o reino? Será que eu tenho sido bom? Será que eu tenho sido feito para realmente, de fato, ser digno? Embora ele me deu tudo, entregou tudo para nós. Mas precisamos entender se nós estamos dispostos a fazer o que esse homem fez, que é vender tudo em prol desse tesouro. E aí, irmãos, se nós fizermos isso, darmos tudo para ele, nosso tempo, primeiramente, nos dedicarmos cada vez mais
É isso que Ele quer e deseja. Não somente coisas irão melhorar a nossa vida, mas nós estaremos, irmãos, aptos e dignos seremos de estar ali nesse reino dos céus, que é esse tesouro tão lindo e maravilhoso e tão valioso, irmãos. Ali em Mateus 11:12, a palavra diz, irmãos, que desde João Batista, desde os tempos de João Batista até hoje, desde o teu hoje, é claro, na época que foi escrito, mas estendemos até hoje mesmo, até hoje, desde os tempos, o próprio Senhor Jesus dizendo em Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus, queridos, é o tesouro que se refere aqui nessa parábola. O reino dos céus é o que, irmãos? É tomado à força. E os que usam de força, e aí outras traduções, esforço também, né? Força, outras traduções, esforço. E aí outras traduções, esforço extremo, olha só. Então perceba, meus irmãos, o reino de Deus, desde os tempos de João até hoje. E aí nós colocamos, entendendo para hoje, e claro, evidente, até hoje é tomado à força. E os que se usam de esforço se apoderam dele. Olha só, meus irmãos. Olha só que coisa importante para nós. Então, meus irmãos, há necessidade de um esforço. Há necessidade de nos esforçarmos. Há necessidade de nos colocarmos à disposição do Senhor e trazermos para Ele a excelência que Ele merece, que para estar em seu reino a gente precisa fazer. Então, meus irmãos, nessa manhã, hoje, você precisa responder essas perguntas. Se você está disposto de fato, de verdade, ainda que seja algo bem realmente evidente na palavra de Deus, se nós estamos realmente de fato com essa disposição de fazer o nosso melhor, de exercer o nosso melhor, cumprir o chamado do Senhor, fazer o melhor para Ele. Se nós estamos dispostos de fato a trazer a excelência que Ele merece. Poxa, Ele fez tanto por nós, pagou um alto preço por nós. E o que nós vamos fazer em troca? Ainda que nós não chegamos nem metade do que Ele fez. O que a gente tem de melhor. A excelência que a gente pode realizar, irmãos. Coisas assim que são realmente óbvias, mas muitas vezes a gente se esquece de fazer. Então hoje, nessa manhã, o Senhor nos coloca. Primeiro Ele fala comigo e agora Ele fala com a igreja, porque Ele gosta e ama muito vocês, assim como me ama. Então, qual tem sido o nosso comportamento? O que nós temos feito em prol desse reino? Desse tesouro que foi encontrado e que nós não encontramos coisa alguma. Foi Ele, através dEle, que nós o encontramos. E Ele nos deu acesso morrendo por nós. E Ele fez o que fez. Ressuscitou ao terceiro dia, está à destra. E daqui a pouco Ele vai voltar. E aí? Vai voltar para nos buscar? E como tem sido o nosso comportamento? Tem sido desleixado, fazendo tudo de qualquer jeito, né? Orando ali na cama, dormindo, né? Nem levanta para se ajoelhar ou para ter uma reverência, ficar de pé. Fica na cama, fecha o olho, agradece, depois vai fazer as suas coisas. Não, irmão, nós precisamos ter reverência, excelência para o Senhor, porque Ele fez o que fez por nós. E nessa manhã, o compromisso que nós devemos fazer é para dizer para Ele: Senhor, eu não tenho sido dessa forma. Eu não tenho sido como esse homem que deu tudo o que tinha para então, em prol desse tesouro, e comprar aquele campo. Eu tenho sido diferente e negligente, mas Senhor, hoje, nessa manhã, eu preciso me corrigir. Eu confirmo e faço algo com o Senhor. Eu confirmo e quero o que quero fazer e vou cumprir. É isso que o Senhor quer fazer, irmãos, em nossas vidas. É isso que Ele quer de nós, que nós venhamos trazer o melhor para Ele. O melhor do nosso tempo, o melhor que nós temos, irmãos, em nós, na leitura, concentrar na leitura, porque é diferente a gente ler a Bíblia, irmãos, e meditar. É muito diferente a gente ler a Bíblia como um livro qualquer. Se a gente ler a palavra como um livro, irmãos, aí não dá certo. Nós temos que ler a Bíblia, irmãos, e meditar. Lê o versículo 2, 3, medita naqueles versículos. Se você passar batido, são coisas que o Senhor quer falar com você, e você passa batido. E aí você quer ler rápido, e terminar a Bíblia, você não vai ter, irmãos, um alimento, não vai te nutrir isso dentro de você.
Por isso você precisa ler devagarzinho a palavra. Leia, releia uma, se possível duas. Se você não entendeu, 3, 4, mas leia até que você ali abra o seu entendimento. O Espírito Santo vai te colocar as palavras e você vai entender coisas maravilhosas. E é isso, irmãos, nós devemos fazer sempre o melhor. Na leitura, na oração, nos nossos dias, ser sempre o melhor. Assim como no nosso trabalho, seja sempre o melhor, faça o melhor, porque o Senhor é contigo. Faça o melhor, seja alguém que faça a diferença, irmão, sempre o melhor, porque você é, lembre-se, um embaixador de Cristo. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, você é representante do reino de Deus, para que você possa então chegar lá e então o Senhor possa te abraçar e você ali regozije com Ele, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Responda para ele nessa manhã. O que você está disposto a fazer? Se está disposto a ser excelente para a glória do Senhor, para o reino dele, o faça. E é isso que ele quer. E ele vai se alegrar muito. Responda para ele, ele está disposto a nos ajudar. Seja sempre disposto a fazer o melhor. Que quando a gente reconhece, irmãos, que essa maravilhosa descoberta, que é o reino dos céus. Quando a gente reconhece e percebe que nada mais é mais importante do que ele, a gente vê que as coisas materiais não têm nenhum valor mais para nós. O que a gente quer mesmo é estar com ele no reino dos céus. Quando a gente percebe isso, quando a gente vê na palavra a importância e esse tesouro que é tão maravilhoso, que é tão valiosíssimo em nossos corações, na nossa vida. A gente olha para as outras coisas, vê que isso não é nada. E que possa chegar esse momento na nossa vida, de você enxergar, olhar para as suas coisas que você tem hoje e dizer, não, isso aqui não é nada comparado ao que eu tenho lá na glória. Isso aqui não é nada. Isso aqui é passageiro, isso aqui passa depressa, isso aqui daqui a pouco vai, alguma coisa aí, como aconteceu aí na enchente, a enchente passa, leva tudo. Mas a minha salvação e o meu tesouro está lá no céu guardado para mim. Está lá no céu e o Senhor preparou para mim. E isso não vai se deteriorar nada, ninguém vai roubar, ninguém vai levar nada, porque o Senhor Jesus já disse para mim que Ele está me aguardando. Eu vou preparar moradas. Deus disse em João 14, olha, eu vou preparar moradas. E quando eu for, vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, meus irmãos, essa é a promessa de Deus para nós, do Senhor Jesus. Que você abrace com todas as suas forças. Guarde de todas as artimanhas do mal, mas também se esforce por ele. Guarda e se esforce. Guarda, não deixe que o maligno venha te tentar. Guarde com todas as tuas forças no teu coração. E se esforce para estar lá para a glória do Senhor. Irmãos, quem obtém o reino tem tudo a ganhar. Não sofre prejuízo. Aqui nessa terra nós sofremos tantos prejuízos, né? Às vezes você tem um carro roubado, tem o seu celular roubado, você tem tantas coisas subtraídas por aí. Mas o reino dos céus, ele quer roubar. Mas se a gente perseverar e fechar as brechas, ele não vai conseguir. Porque o Senhor é aquele que nos garantiu, irmãos. Os céus, irmãos, o reino dos céus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E para terminar, queridos irmãos, é importante frisar, porque a nossa geração de cristãos, infelizmente, eu preciso dizer, ela é muito imediatista, não é? Ela é muito imediatista. Ela trabalha, ela peleja, ela faz de tudo por aquilo que ela está olhando, por aquilo que ela pode ter agora, por aquilo que ela pode ter daqui a pouco. Então ela faz de tudo. Essa é a nossa geração de cristãos, irmãos, infelizmente, que são imediatistas ao extremo e querem e fazem tudo por aquilo, mas eles estão ali contemplando. Eu quero rápido aquilo, eu quero aquilo rápido porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer de tudo para conquistar aquilo. Essa é a nossa geração. Infelizmente, queridos irmãos, nós estamos acostumados a trabalhar, a fazer de tudo e lutar por aquilo que nós vemos. É isso que está acontecendo. E esse tesouro, querido, do reino dos céus, embora nós sabemos que ele é tão real, ele é muito real, ele é real igual a gente apalpa as coisas, assim, ele é mais real do que a matéria, a gente entende isso no nosso coração, embora seja assim, esteja conosco,
Embora ele seja real e esteja conosco, hoje nós não o vemos ainda. Nós não adentramos a esse reino. Nós não estamos ainda lá, nós estamos no nosso coração e pela fé, que sem fé é impossível, nós estamos em nosso coração esse reino e o que o Senhor disse na verdade, que é a palavra dele. É isso, nós estamos assim. E esse tesouro, embora esteja conosco, irmãos, nós não estamos vendo ainda. E aí o que acontece? Nós aguardamos ele, não é? Em breve isso vai acontecer rápido. Nós estamos vendo as coisas avançarem de uma tal maneira que daqui a pouco vai acontecer. É exatamente, queridos, por isso que milhões não querem. Milhões de pessoas não querem, porque acham que isso é uma história inventada, isso é uma fábula, acreditam que não é nada disso, que isso foi inventado. Então milhões rejeitam a esse reino, a esse tesouro. Acham que é uma invenção, uma história qualquer que inventaram. E é por isso que eles desistem, porque eles entendem que isso é uma invenção. Mas os que já estavam antes, os que já realmente se prontificaram a aceitar esse reino, por que desistem? Exatamente porque entendem que está demorando demais, entendem que está demorando a acontecer. E aí, com o passar do tempo, eles vão dando brecha, dando ocasião ao nosso adversário. E aí o que acontece que eu falei? Há um sufoco sobre eles. E aí o inimigo cerca de tal maneira que eles não têm mais saída e decidem desistir. É por isso, irmãos, que eles desistem, porque está demorando. Mas a esperança, querido, a esperança a gente não vê, é assim como a fé. A esperança a gente não se vê. Se a gente vê a esperança, ela deixa de ser esperança. É exatamente o que o apóstolo Paulo frisa na carta aos Romanos. Sobre a esperança, que ao ver a esperança, ela deixa de ser esperança. E para terminar, eu quero encerrar com esse versículo, esse capítulo 8 de Romanos, na sua carta que ele escreve. O versículo 24 e o 25, muito importante. Porque a esperança que se vê não é esperança mais, ela deixa de ser esperança. O apóstolo ele fala justamente sobre isso, em Romanos 8. E eu quero que você leia aqui nessa manhã. Nunca se esqueça desse versículo, irmãos. E entenda isso que é importantíssimo para nós. Romanos 8, 24 e 25. O apóstolo Paulo dizendo aos romanos algo muito importante. Porque em esperança somos salvos. Qual é a esperança? Aquela que o Senhor nos deu em João 14. Né? Vou preparar-vos lugar. E aí ele diz, mas ele vai adiante. Ora, é o que nós estamos dizendo aqui, irmãos, enfatizando. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Olha a pergunta. Então, se você espera, se é uma esperança, e se você está vendo, não é esperança. Não é esperança, irmãos. O apóstolo dizendo, com toda a sabedoria do Espírito Santo aqui, ele está dizendo, primeiro, a esperança, somos salvos. Agora, ora, a esperança que você vê não é esperança. Porque se alguém vê o que espera, como espera? Deixou de esperar, não é mais esperança, né, irmãos? Perceba, irmãos? Mas, aí é forte, aí é para nós. Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, há muitos que já não têm mais paciência para esperar o tempo do Senhor se revelar. Há muitos que já perderam essa paciência, esqueceram dessa palavra e desse versículo. Porque a esperança, ela só é esperança quando esperamos. Ora, o que nós estamos esperando, irmão? Se não o retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, irmãos, perceba, se a gente não espera mais, se a gente vê, nós não vamos ver. Claro, vai chegar um momento que vai acabar a esperança, porque nós vamos vê-lo, nós vamos estar com Ele, para a glória do Senhor. Então, queridos irmãos, não se esqueça disso, jamais. Tenha sempre no teu coração a esperança. Nunca perca enquanto Ele não vier, porque quando Ele vier, essa esperança não vai deixar de existir, porque ela vai se concretizar, vai se realizar, porque ela deixou de ser esperança, porque aconteceu, nós estamos com Ele, nós estaremos com Ele para sempre, e glórias a Deus, irmãos. E se você nessa manhã entende que já encontrou esse tesouro,
E que no teu coração você sabe, eu tenho o Senhor Jesus. Eu estou batalhando por esse tesouro. Ele está no meu coração. E eu vou lutar todos os dias da minha vida para chegar lá, para estar com Ele, para então abraçá-lo. Se você hoje, irmãos, nessa manhã entende que já está com esse tesouro, entende que você está cultivando ele, você está ali guardando ele e você está lutando, se esforçando todos os dias para que esse tesouro chegue, você possa adentrar, você possa guardar ele bem, irmãos, lá aonde o adversário não consegue chegar, lá, bem lá, guarda essa esperança, guarda lá no teu coração, lá. Não permita que venha setas e te coloque dúvida no seu coração. Olha só, se a gente perder a esperança, irmãos, é isso que o inimigo faz. Ele coloca dúvidas no nosso coração. Ele coloca situações e a gente vai começar a acreditar que isso realmente de fato não existe, que isso realmente de fato é uma história. E aí, irmãos, você automaticamente tira a sua guarda, a sua defesa e você cai. E aí você fica ali frustrado. Mas que você hoje, nessa manhã, se renda ao Senhor e faça um compromisso para Ele, com Ele, não comigo, mas com Ele. E diga para Ele, Senhor, eu quero fazer o melhor para Ti. Eu quero, Senhor Deus, ó Pai, dar de tudo de mim por esse reino. Eu quero, Senhor, batalhar todos os dias da minha vida. Ainda que eu muitas vezes não tenha força, me dá força, Pai. Eu quero lutar para estar lá. Eu quero esse tesouro, porque o Senhor pagou o alto preço por amor a mim. Então eu preciso estar lá. Eu quero estar lá. Guarda bem ele, irmãos, no fundo do teu coração esse tesouro. Essa promessa, essa esperança em teu coração, onde os ladrões da nossa alma não podem alcançar. Guarda ele e também batalhe por ele. Dê o seu melhor por ele, porque este tesouro vale a pena dar o melhor de nós. Vale a pena dar o melhor que a gente tem por esse reino, lutando, se esforçando, batalhando todos os dias, oferecendo o melhor nosso para o Senhor Jesus. E é assim, irmãos, que Ele quer. Depois disso, irmãos, a nossa vida não será mais a mesma. E aí nós vamos entender que o que nós temos aqui na terra é bem pequenininho perante a glória que nos reserva. Se nós, irmãos, estivermos esperando somente nessa terra, mais uma vez, eu lembro o apóstolo Paulo dizendo, se nós estivéssemos esperando somente nessa terra, irmãos, seremos os mais, sabe? Ele usa um termo bem baixo ali, né, para falar, mas nós seremos, irmãos, então bem pequenos, usar essa palavra, bem pequenos. Se nós estivermos esperando só nessa terra, irmãos, nós não tem como, mas temos que saber que o que está reservado para nós, irmãos, é algo grandioso. Então perceba, irmãos, a gente precisa lutar por isso, por esse tesouro. É o reino dos céus a qual o nosso Senhor Jesus batalhou tanto, que nós estivéssemos lá. Então, eu acho que não custa nada, né, a gente se esforçar, a gente fazer o melhor para Ele, para que a gente possa então estar ali com Ele. A luta ela não acabou, a luta ela permanece ainda. Até quando? Nós não sabemos, mas breve a gente sabe que o Senhor virá. Então, até que Ele venha, queridos, lute, se esforce, batalhe, não tenha medo que Ele é contigo, mas você não pode parar. Avance, não pare, avance. O que você tem de melhor faça pelo reino, porque Ele já fez coisa maior por você, coisas melhores, né, por nós. Então, irmãos, que você possa ficar de pé comigo nessa manhã, se você entendeu essa palavra, fica de pé comigo. Eu quero orar junto com você nessa manhã, porque o Senhor, Ele quer que nós realmente venhamos, irmãos, estar compromissados com Ele. O restante é efêmero, circunstâncias que a gente tem que fazer, porque é o cotidiano da gente. Mas o principal que Ele quer que a gente faça é estar fazendo o melhor para Ele. Amém, meus irmãos? Guarde cada vez mais esse tesouro. Não permita que alguém roube de você. Guarde a tua coroa. O Senhor vem sem demora. Guarde a tua coroa, guarde a tua riqueza, a principal riqueza que você tem, para que ninguém roube ela. Permaneça firme nos caminhos do Senhor.
Olhe para frente, olhe para o Senhor. No mais Ele continuará fazendo em nossas vidas.